o presidente da Petrobras, como retaliação, não tenho dúvida disso, pela sua demissão. Ele está demitido pelo acionista majoritário, que é o Brasil, não é? Ele já poderia ter entregue o seu cargo, está postergando a sua saída, como forma de, talvez, massacrar pela sua demissão. Isso está fazendo mal não só a ele, está fazendo mal ao Brasil, né? Está fazendo mal à economia brasileira. Nós estamos no meio de uma negociação de essencialidade dos combustíveis, o Congresso Nacional preocupado com os mais vulneráveis, e a Petrobras fazer um gesto como esse absolutamente nos indigna. E nós vamos reunir, sim, o Colégio de Líderes na sua totalidade, oposição, governo, base, para discutir política de preço da Petrobras, para discutir o que nós podemos fazer, como, por exemplo, dobrar a taxação do lucro da Petrobras para reverter isso direto para a população. Nós já começamos a ser questionados, mas vocês não diziam que os culpados eram os governadores? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ICMS ele pesa no aumento. Por exemplo, com esse novo aumento, se nós não tivermos a essencialidade, se nós não tivermos a possibilidade de zerar o ICMS sobre o diesel e sobre o gás, isso seria muito mais maléfico, mas não há nada de relevante e de urgência que faça com que o Conselho Administrativo da Petrobras, capitaneado pelo seu presidente demitido, faça uma reunião no dia de feriado para dar um aumento de preços nessa magnitude. Existem várias formas de você fazer isso, de várias maneiras, com vários espaçamentos, com a sensibilidade de que nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos no meio de uma guerra entre dois países importantes da Europa, tanto na produção de alimentos quanto na produção de energia e no refino de combustíveis, e a falta de sensibilidade deste presidente, dessa diretoria, deste conselho, faz com que nós tenhamos que tomar medidas mais duras ainda contra esse monopólio absoluto da Petrobras, com esse ganho absurdo que nós estamos combatendo há vários meses, do percentual de lucro de uma empresa que não tem nenhuma função social prevista na Constituição para tal. Então, muitas vezes as pessoas perguntam qual a função social da Petrobras, onde ela está. Ela está prevista na Constituição. Tanto é que ela é uma estatal que não cumpre com as obrigações de transparência com a lei de estatais que nós votamos. Ela não revela como faz essa contabilização dessa política de preços, e muito embora houvesse sempre um cuidado excessivo para não termos o fantasma do desabastecimento, é necessário que agora nós tenhamos que discutir essa política de preços da Petrobras muito diretamente essa semana, chamar o CAD mais uma vez a responsabilidade do monopólio que existe na Petrobras e exigir a renúncia de um presidente demitido que age com absoluta parcialidade para prejudicar o Brasil. Ele está a serviço de quem e vai sobrar o quê da Petrobras quando ele sair de lá, se nós, por acaso, discutirmos um aumento na taxação, por exemplo, do lucro absurdo que a Petrobras tem com esse monopólio que ela exerce no Brasil. Ele precisa ser quebrado no Brasil. Nós temos 80 e poucos % de autonomia de diesel no Brasil. A gente importa em torno de 20%. Esses 20% é que estão desequilibrando o preço. São esses 20% que justificam 70 centavos de aumento num dia de feriado. São esses 20% que a gente não pode encontrar alternativas aqui com biocombustíveis. São esses 20% que fazem com que a Petrobras pegue uma refinaria na Bahia e venda ela mais caro do que ela exporta para a China, por exemplo. Então, essas discussões da falta de transparência nos preços da Petrobras, essas discussões nessa situação toda que nós vamos ter acesso agora. Nós sempre prezamos, nós sempre tivemos muito cuidado, nós sempre tivemos muita responsabilidade com relação a toda uma política de abastecimento, de contenção de crises, mas não justifica, não há nenhuma emergência, não há nenhuma calamidade que justifique uma reunião neste momento, quando o Congresso está debruçado em discutir essencialidade, quando o Congresso está debruçado em votar PECs, que o governo federal possa recompensar os estados por zerarem os seus impostos, como o governo federal já fez, no diesel e no gás, a zero nos estados, e a Petrobras não dá um sinal, não se movimenta em nada para diminuir 31% que tem de lucro, o maior lucro de todas as petrolíferas do mundo,
não é por gestão, não é por capacidade, Valdo, me desculpe. Isso é monopólio puro na veia, isso é concentração de poder puro na veia e estar trabalhando basicamente para pagar dividendos para fundo de pensão internacional para acionistas minoritários. Então, não há necessidade desse assodamento, tem várias maneiras de você fazer essa compensação, não custava nada para a Petrobras diminuir um pouco seus lucros agora e esperar o resultado do que nós estamos fazendo para diminuir a inflação dos mais vulneráveis. Ela não tem absolutamente nenhuma sensibilidade e a sua diretoria, o seu conselho deliberativo e o seu presidente demitido agem com retaliação. Esse presidente andava aí há menos de um mês pedindo para ser apadrinhado por qualquer pessoa em Brasília para permanecer no cargo. Não teve a sua permanência mantida e age com retaliação. Eu liguei para ele ontem, fiz um apelo para que não fizesse isso nesse momento, não haveria necessidade disso nesse momento, e a sensibilidade dele do Conselho foram zero. E como zero, toda ação tem uma reação, Valdo. Infelizmente, essa diretoria e este presidente demitido, que já deveria ter renunciado, está postergando por maldade e a serviço de sabe lá Deus quem, terá consequências sobre os atos deles e as responsabilidades deles. Nós vamos fazer, sim, uma reunião muito dura, com técnicos das áreas de energia, de petróleo, de gás, com assessoria responsável, trazer pessoas que nos orientem tecnicamente. Nós não queremos o caos, mas nós iremos abrir essa caixa preta da Petrobras e responsabilizar essa diretoria e este presidente por esses atos de má fé com o povo brasileiro. De impostos sobre os lucros. Eles estão discutindo dobrar para 42%. Aqui a Petrobras ela paga de CSLL, por exemplo, X% sobre o lucro. Nós vamos, por exemplo, dobrar essa taxação e reverter, tentar reverter isso diretamente para a população, para que também não entre no caixa do governo, para que não vá para o Tesouro, para que não tenha e não esteja sujeito à lei do teto de gastos e que a gente possa reverter isso para diminuir a compensação da diferença do custo do diesel do exterior para cá, nos 20% que o Brasil importa, ou que a gente faça voucher de agora para o caminhoneiro, para o taxista, para o motoboy que entrega o Uber. Esse povo não mora na Lua, esse povo mora no Brasil e a Petrobras tem sensibilidade zero. Então, é uma realidade clara e eu venho dizendo isso e conversando com os agentes também de mercado para que se preparem, porque este presidente, se não renunciar, ele pode não apenas causar um constrangimento para o povo brasileiro no momento de discussão séria do Congresso, quando tentam nos jogar Congresso contra governadores, governadores contra o Congresso, quando, na realidade, o que nós estamos a proteger são as pessoas que sofrem diretamente esse efeito inflacionário, que é mundial, ele não é brasileiro. Ele é mundial, sobre efeito da pandemia, sobre efeito da guerra, como eu acabei de falar, do Brasil com a Ucrânia. Então, é realidade clara, nós vamos propor com base em estudos já do Congresso americano, com pessoas aqui ligadas ao CNPE, para que a gente possa ter a tradução de um efeito imediato para esse efeito guloso da Petrobras em avançar em margens de lucros absurdos, mantidos por um monopólio que todos nós sabemos e que precisa ser combatido, principalmente no momento de crise como nós estamos enfrentando.